A paz do Senhor, irmãos e irmãs, homens e mulheres de Deus, nesta manhã preciosa desse dia 18 de novembro de 2024. É bom falar essa data porque pode ser uma data de uma virada na nossa vida, né? E certamente será, porque quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus ela toma lugar, certamente alguma coisa pode acontecer. E alguma coisa sempre acontece, porque a palavra de Deus, ela por si se defende dizendo: e esta será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo para que a empenhei, naquilo para que a enviei. E isso é o nosso Deus. Deus não coloca uma palavra, não empenha uma palavra simplesmente por empenhar. Mas Deus, quando Ele manda uma palavra, Ele tem um objetivo e tem um propósito. E nenhuma palavra, minhas irmãs e irmãos, nenhuma palavra ela é dita sem causa, sem o porquê. Mas toda palavra, ela tem uma motivação. Ela terá sempre alguma construção, boa ou má, não é? Então, por isso, devemos vigiar nas palavras, mas também, ao contrário disso, buscar falar o máximo possível de coisas boas. E todas essas palavras boas, tudo aquilo que estiver envolvido com Deus e com a sua palavra, a gente pode ter certeza que a gente vai falar e vai ter um benefício. Alguém vai ser abençoado, alguém vai ter uma mudança de vida. E gostaria de agradecer a minha esposa, que está nesse projeto, que Deus confiou e, pela misericórdia, tem sustentado aí em oração, em busca, junto com as irmãs, e Deus tem abençoado pela sua bondade e a sua misericórdia. E hoje coube a nós passear um pouco aqui, né, na palavra, né? Não poderia ser na nossa e nem no nosso conhecimento, mas na palavra de Deus, o que Deus vier a falar, isso é que queremos ouvir, né? O que Ele tem a nos dizer nesta manhã. Vamos, então, utilizar um texto aqui que, quando eu começar, vocês vão dizer, é bem conhecido, e realmente é. E toda vez que esse texto é lido, a gente pode extrair coisas novas, coisas para que frutifiquem, né, na nossa vida e que permaneçam, né, frutos de uma palavra poderosa que está lá em João, no capítulo 4, no Evangelho de João, no capítulo 4, a gente vai falar um pouco sobre a mulher samaritana. Olha como essa mulher ficou famosa, né? Uma das partes bíblicas mais pregadas na igreja, ou mesmo fora dela, é uma das partes mais anunciadas sobre a mulher samaritana. É um texto bem didático, uma forma didática em que Cristo utilizou para falar com uma mulher com quem ele nem deveria estar falando. Uma mulher que estava em busca de uma água, que às vezes a gente despreza uma mulher que simplesmente estava buscando uma água num poço. Não, era uma mulher que tinha os seus problemas. A gente vai entrar na história aqui e a gente vai entender, ver quem é essa figura aqui, uma mulher sem nome. O nome dela era o nome da cidade, né, do estado dela lá, porque era a mulher samaritana. É o mesmo que dizer o homem belo-horizontino, o homem carioca, o homem paulista, o homem baiano, e por aí vai, né? Tem também a irmã goiana, tem pessoal de Goiânia aí, e outros estados, né? Fala, poxa, mas quem é aquele homem? Ele é o homem belo-horizontino, mas que uma grande obra foi feita na vida desta mulher e ela também pôde fazer uma grande obra para Deus. Vamos lá. Está escrito assim, como o texto é muito conhecido, eu vou ler partes, porque também o texto seria exaustivo, né? Muito grande. Vamos ler aqui, este capítulo tem 54 versículos, grandiosos e poderosos. Mas vamos lá no primeiro. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E ele indo para a Galileia, era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Sicar, que significa, na melhor tradução, na melhor etimologia, ou raiz desta palavra, são várias as interpretações, mas a maior é falsidade. Sicar significava, no bíblico, falsidade. Foi Sicar junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois estava cansado do caminho. Por isso ele assentou-se junto da fonte. Isto era quase a hora sexta que era quase o meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pede beber água a mim, que sou mulher samaritana?
E entre parênteses aqui está, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que ele diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, bebendo ele próprio, dele, e os seus filhos, e também o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. E vamos pular lá para o 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Jesus disse: vai, chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido, porque E Jesus disse: olha, disseste bem, não tem marido, porque já tiveste 5 e agora que tens, esse não é o seu marido. E vamos pular lá para o 28 para a gente concluir. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Senhor, me ajuda a construir esta mensagem, Pai, que o Senhor me passou, a entender, Senhor, da tua vontade, o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, Pai, a colocar cada parte, Senhor, tudo aquilo que foi falado, cada parte, Senhor, em ordem cronológica, em a ordem, Pai, que seja facilmente entendível, Senhor, se assim posso dizer, que seja, meu Pai, entendido por cada filho, cada filha do Senhor nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, nos fale pelo teu poder e misericórdia. Aqui está um quadro onde Jesus, ele chega primeiro naquele lugar. Quando a mulher chega, ele já está sentado ali, vindo cansado de uma caminhada, e pelo próprio desejo, ele viu a necessidade de passar por Samaria, porque ali tinha uma mulher que precisava de uma palavra, precisava de algo diferente para a vida dela. Porque se a gente for verificar esse texto, a gente percebe que a vida dessa mulher era estar ali ao meio-dia, buscando uma água no horário onde ela não teria ninguém para zombar da vida dela, ninguém para questionar a vida dela, porque sendo uma mulher que teve 5 maridos e agora estava com um que não era mesmo o seu marido, mas estava vivendo ali uma vida amasiada com este homem. Ela vai ali com o seu cântaro e quando ela chega, Jesus já está ali. E já trazendo para nós uma informação, sempre que a gente for a algum lugar, ou alguma necessidade, ou algum propósito, Jesus já está ali. Quando eu tiver que colocar diante de Deus qualquer necessidade, ele já está ali. E não só está, como já sabe aquilo que eu vou falar com ele, como já entende o que o meu coração vai trazer. Jesus já sabe o que já está no meu coração, o que eu vou falar com ele, ele já sabe. Tudo que eu trouxer diante de Deus, tudo que eu vier a falar ou a fazer para ele, ele já sabe, pela sua própria onisciência. E ele chega ali e se assenta. Esta mulher chega ali com o seu cântaro e Jesus fala: dá-me de beber. Não sei se não foi colocado ou se ele simplesmente usou essa primeira coisa, um pedido. Jesus, como Deus, fazendo um pedido. Jesus, sendo Deus, ele não precisava pedir, porque ele já tem tudo. E a forma como ele utiliza é uma forma técnica, didática, inteligente, sábia, para entrar no assunto. Ele queria entrar no assunto da salvação, ele queria envolver aquela mulher, e ele começa pedindo: dá-me de beber. A sabedoria, a capacidade de Jesus, o entendimento, o conhecimento de Jesus. Ele sabia como envolver as pessoas, e ele começa: mulher, dá-me de beber. E a mulher: mas peraí, primeira coisa, você é judeu, você não pode me pedir água, você não pode conversar comigo. Os judeus se sentem maiores, melhores, superiores a nós, porque eles não se comunicavam. Tinha uma rixa, eles não tinham essa proximidade. Era tanto que todos davam a volta para não passar por Samaria, por causa dessa divergência. E até os dias de hoje existe as divergências de Israel, e hoje há uma guerra ali, na região da Palestina. Era como se Jesus passasse: eu vou passar aqui pela Palestina. Não, mas os palestinos, os judeus não se dão. Você não pode passar por aqui, passar por esses muros, porque a cidade é fechada, é cercada. E Jesus quebra esta barreira. E o que Jesus faz? Ele manda os discípulos comprar comida. Precisava de 12 homens ir à cidade comprar comida? Não precisava. Mas Jesus manda:
mas não precisava de nenhum guarda-costa para Jesus, alguém para defender Jesus. Se tinham 12, não vão ficar pelo menos 4 aqui e vão 8? Não. Talvez até estaram com Jesus, mas o Senhor ficar sozinho, ele com certeza preferiu estar sozinho, porque tem missões que a gente vai fazer que algumas pessoas não vão entender, como o fato de Jesus conversar com uma mulher samaritana. Os discípulos não iam entender, porque ele ia sentar e conversar sozinho com uma mulher ao meio-dia. Às vezes, as obras que a gente faz, que Deus nos chamou para fazer, a gente tem que ir sozinhos. Tem coisas que nem todos vão entender. A forma, por exemplo, como eu prego o evangelho é uma forma um pouco diferente. Eu faço algumas coisas que, se algum irmão estivesse comigo, ele não iria entender como eu faço, porque eu percebo que a cada um de nós Deus deu um talento, ou vários talentos, e Deus nos capacitou e nos chamou para aquele talento, para aquela obra específica. E eu sei que comigo Deus tem uma forma de trabalhar. Eu, por exemplo, a minha esposa está aqui, uma vez eu ia fazer um evangelismo, a gente estava no local, era na Praça do Eldorado, que é uma praça em Contagem, em Minas Gerais. Essa praça, nas sextas-feiras, ficava cheio de pessoas ali bebendo, se drogando, pessoas, muitos deles falavam que eram satanistas, vestidos de preto, tudo estranho. E a gente encontrou um grupo desses aí, que se diziam satanistas, e eu tentei pregar para essas pessoas, não vou te ouvir, nós não vamos te ouvir, não queremos saber nada sobre Deus, sobre Jesus. Rapaz, mas deixa. Não. Aí o cara teve uma brilhante ideia que foi bom para mim. Ele falou, ele estava com as bebidas lá, aí, não se escandalizem, viu, meus irmãos? Não se escandalizem, irmãs. Ele falou assim, ele tinha uma garrafa de bebida na mesa. Aí ele falou, se você beber isso aqui, eu deixo você pregar. Na mesma hora eu peguei, dei uma golada, já coloquei a garrafa, agora vocês vão me ouvir. E sapequei a palavra, fui nas partes mais pesadas, porque aquele grupo ali era um grupo que precisava ouvir de coisas pesadas. Aí eu fico pensando cá comigo, bom, tem um grupo ali de satanista, talvez nunca vão ouvir de alguém, porque as pessoas ficam com medo. Talvez nunca vão saber sobre Cristo mais profundamente, porque alguns vão, poxa, mas satanista, samaritano, eu não vou falar com o samaritano, não vou, não é do meu grupo, não pertence, não usa terno, não usa gravata, não tá limpinho, não tá cheirosinho. Mas pensa numa coisa, imagine esses homens, esse grupo ou que ouviu a palavra, ou se converteram depois, ou vão se converter, e se não se converter, olha o argumento que Jesus vai ter com essas pessoas quando chegar no céu, no julgamento. Até o meu servo, ele bebeu uma bebida imprópria para te falar de mim, para te falar do meu reino, e você não aceitou. Imagina isso martelando na cabeça dessas pessoas quando alguém vir falar de Jesus, quando eles ouviram alguma coisa de Jesus, eles vão estar lembrando, poxa, mas que cara teve coragem de beber aquilo para me falar de Jesus? Isso parece que isso é muito importante. Então são formas estratégicas, são formas que a gente pode utilizar para convencer as pessoas. Às vezes os tipos de evangelismo que eu faço, eles ficam impregnados na mente das pessoas. Certamente as pessoas vão lembrar, por exemplo, eu trabalho com Uber aqui no centro de Lisboa, às vezes eu paro o carro em cima das pessoas, bem próximo, e falo, ei, você aí, você está pensando o quê, rapaz? Você está pensando o quê? O cara olha assim, você está pensando que Jesus desistiu de você? Jesus te ama, Jesus tem algo para fazer na sua vida, Jesus tem algo para mudar na sua vida, porque a pessoa é tomada de assalto. Ela fica, poxa, mas que... Ela é tomada de assalto um dia, no carro, eu estava com 3 jovens, colocaram o som bem alto, pediram para colocaram o som, um som da pesada lá, falei, beleza, pode ir, vai dando corda. Vai. E eles... Estavam indo para a festa, já era meia-noite. Aí beleza, quando parei o carro, chegou no destino deles, vocês estão preparados para morrer? O quê? Preparado para morrer? Assim mesmo, eles tomaram um susto, o da frente aqui, tomaram um maior susto. Vocês estão preparados para namorar, para trabalhar, para ficar por aí pelas festinhas, todo mundo cheirosinho, preparado para isso, para aquilo, mas vocês estão preparados para a volta de Jesus? Jesus vai voltar e vai pedir conta. Todos nós vamos encontrar com Deus um dia. Esse tipo de evangelismo, ele é forte. Ele, além dele ser o evangelismo daquele momento, daquela pessoa, ele é o evangelismo que aquela pessoa ele também vai levar para frente. Ele vai levar essa mesma palavra para outro. Por quê? Essa pessoa vai dar o testemunho. Cara, eu encontrei um cara muito doido dentro do carro, o Uber. O cara falou comigo, parou o carro e falou que a gente ia morrer, que não sei o quê.
É o evangelismo que, além de eu pregar para aquelas pessoas, naquele momento, aquelas pessoas vão levar aquela mesma mensagem para outros. Por quê? Porque é uma mensagem que é diferente, é uma forma diferente de trabalhar, né? Então, voltando para o texto aqui, Jesus já estava ali. Quando eu chego, Jesus já está. Eu chego com o meu cântaro, Jesus tem mais que um cântaro. Jesus não tem um cântaro. Jesus não tem uma água. A mulher fala, mas você não tem como tirar. E o poço é fundo. Jesus não... os nossos argumentos são os argumentos que nós temos. Você não tem um cântaro. O poço é fundo. O lugar é de difícil acesso. É difícil de chegar lá. E você não tem nem onde colocar. Se você chegar lá, você não vai ter nem onde colocar água. Os nossos argumentos são materiais. Os argumentos de Cristo são espirituais. Porque Jesus não tinha a água. Ele era a própria água. O argumento da mulher era sobre a água. Jesus era a água. Então nós nunca vamos vencer Jesus nos nossos argumentos. Nós nunca vamos vencer Jesus em tudo aquilo que nós temos de conhecimento, de preparo. Por mais que sejamos sábios, a gente às vezes quer enganar Jesus, levar Jesus a crer de uma forma que não tem como a gente enganar, de a gente levar Jesus na nossa conversa. Porque Jesus, tudo que nós tentarmos falar, que fizemos, que podemos, ele já foi à frente, já é mais do que isso. Ele é muito mais do que um cântaro. E ele é mais poderoso e mais profundo que o profundo abismo que está ali. Talvez a nossa vida está lá no fundo do poço, está derrotada, está acabada. Nós não temos mais como acessar. Nós não temos mais como acessar nossa vida. Acessar aquele buraco de perdição, aquele profundo de males que nós criamos. Nós fomos enterrando, jogando e sujando aquela água viva, aquela água limpa, aquela água poderosa que é Cristo, e nós fomos sujando e jogando lixo, e aquilo foi se tornando mais profundo, mais inacessível. Mas Jesus, ele já era água. Ele veio para trazer uma água viva. Ele não veio para limpar aquele poço que aquela mulher estava falando, para cessar aquele poço que aquela mulher estava falando, porque aquela mulher estava parada naquele poço. Para aquela mulher tudo era aquele poço. Era aquele poço. Estava ali o poço. E ela diz, olha, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que ele nos deu esse poço, e ele mesmo bebeu dessa água, os seus filhos também beberam dessa água, os animais, o gado também bebeu dessa água. Olha isso. Ela estava se apoiando num poço, claro, tem o seu valor, mas num poço que é onde os animais bebiam daquela água. O gado bebeu daquela água. É o que o mundo está fazendo. Eu falava esses dias com uma mulher, vendo o pessoal indo para uma festa, com muitos jovens, eu estava com uma passageira, eu falei, você está vendo esse pessoal aí, indo para aquelas festas, procurando aquelas luzes? Eles são infelizes. Eu falei, eles são infelizes. Eles procuram nesta festa a felicidade, momentos de prazer. Eles vão para essa festa, dali vão para outras e outras, semana que vem estão noutra festa. Eles estão tentando purificar o mal na consciência com essas festas. Eles estão tomando um banho, aí agora eu estou completando aqui com a mensagem. Eles estão tomando um banho na água suja. Isso o mundo está fazendo, está tomando um banho na água suja. Cada dia, como se fosse o pessoal do rio Ganges, lá na Índia, tem um rio famoso chamado Ganges, onde o pessoal vai tomar banho tentando se purificar. São banhos espirituais, são banhos que a religião deles sugere, banho na água podre, água de animais sujos, mortos. Esse é o mundo que nós vivemos. As pessoas estão indo pelas festas porque querem ter momentos de prazer, porque a vida deles é uma tristeza, porque a vida deles é um cântaro vazio. A sexta série, um cântaro vazio para nós aqui, essa igreja que está aqui. Jesus vai mudar, Jesus vai fazer trazer uma nova vida, uma nova esperança. Porque quantas pessoas não estão trazendo os cântaros para nós? Quantas pessoas não estão colocando o cântaro perto de nós para a gente ver aqui tão cântaro? E nós estamos desprezando. As pessoas às vezes estão derramando tudo. Aquele cântaro está vazio de água, mas ele está cheio de indignação, cheio de reclamação. Aquele cântaro está cheio de frustração, de vidas presas por Satanás, perdidas, e as pessoas estão ali trazendo a sua amargura, o seu desprezo, tudo aquilo que ela foi no passado, que ela está acumulando, está dentro daquele cântaro vazio,
de esperança, vazio de água limpa, mas cheio de uma vida sem esperança, sem fé, sem as virtudes do alto, uma vida só nessa terra, porque o cântaro é o que? Barro, é terra. O cântaro significa o barro, o homem, o pecado, a pessoa, o homem natural. Pode encher daquela água do poço de Jacó, encher, derramar, transbordar. Só vai servir para matar a sede física, porque Jesus pediu, eu quero de beber, me dá de beber. A mulher fala, mas você não tem como tirar, o poço é fundo. Jesus fala, olha, mulher, se você soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe darias. E em ti, ele lhe daria, e em ti formaria uma fonte que jorra para a vida eterna. Porque o mundo só conhece a vida aqui. O mundo só espera nessa terra. Por isso estão ávidos, correndo atrás do nada, correndo atrás do ouro, da prata, correndo atrás do divertimento. E em muitas frustrações a cada dia, vivendo, tropeçando, vivendo e se dando mal cada dia, porque estão levando apenas um cântaro de barro, vazio, mas cheio de frustrações, cheio de indagações, cheio de falsas promessas que o mundo faz, porque esse mundo oprime, esse mundo leva a pessoa ao mal, ao nada, à total desilusão. Mas a palavra de Deus é poderosa, como Jesus fala isso, olha, mas se você tomar dessa água, você vai ter sede de novo, mas a água que eu lhe der, ela vai fazer em ti uma fonte que jorre para a vida eterna, uma fonte que jorre para todo sempre. Não é esta água que eu estou falando de uma água espiritual, uma água poderosa, água que sou eu sou a fonte de água viva. A mulher começou a acreditar nele, aí ela começa já a entrar já no espiritual, né? Porque Jesus, como ele usou uma forma didática, ele começa pedindo água, ele não começa perguntando, como é que é a sua vida? Não, mas depois, quando ele começa a envolver essa mulher, ele fala, olha, vai, chama o teu marido, vai, chama ele. Ela fala, não tem marido. Ele fala, eu sei que você não tem marido, porque você teve 5, e agora o que agora tem, ele não é o teu marido. Aí ela era uma mulher que tinha esse problema, tinha vários maridos. Quantos casamentos a gente não arruma na fé? Quantos casamentos, além de Jesus, a gente não arruma na fé? Jesus nos chamou para ser uma noiva santa, justa, perfeita, uma noiva limpa, ataviada, com as vestes brancas, com as vestes limpas, claras, irrepreensível, uma noiva sem mancha, sem ruga, sem qualquer contaminação. Mas a gente, ao longo do evangelho, ao longo das experiências, a gente vai acumulando mais noivos, mais maridos. E Jesus chama essa mulher, eu sei que você tem esses maridos. Irmãs, essa manhã Deus sabe que nós temos outros desejos, que nosso coração não é totalmente santo para com Ele. Mas Ele se chama nesta manhã para a gente tirar esses outros casamentos aleatórios, casamentos que não se casam com Ele, porque a vida 2 é a vida 1. A vida 2 não pode ser uma vida 3, a 4, a 5. Uma vida 2 que em Cristo é uma vida em 1. Porque Cristo disse, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiseres e vos será feito. Por que a gente está pedindo? Porque nós não estamos nele. A palavra dele talvez está em nós. A gente tenta por meios, talvez por meios mágicos, a gente tenta, mas não vai acontecer. Não é só dizer, não é só falar. Ela é poderosa para agir na vida do outro, mas às vezes, saindo da nossa boca, ela não age para nós, porque nós não temos vivido nele, nós não temos vivido enxertados como na videira, mesmo como o jambuzeiro bravo, porque o jambuzeiro bravo, quando ele é enxertado na videira, ele torna um jambuzeiro manso, todo ouvido. Pode falar, mulher, o que você tem aí? Eu tenho um cântaro. O que você quer? Esse cântaro? Esse barro? Ou você quer a mim, que sou a água? Sem contaminação. Eu sou só água. Eu não preciso estar dentro de um cântaro de barro
que você trouxe, mas eu posso viver em você, que é o cântaro de barro que está precisando. Não é sobre essa água que você vai buscar, mulher, não é sobre esse cântaro que você tem, eu não tenho esse cântaro, mas eu tenho a profundidade mais do que esse poço, eu tenho mais do que um poço, eu sou a água viva, eu sou a água que vai mudar a sua vida. Você não vai precisar mais vir aqui buscar. Mas, Senhor, como é isso? Mas me fala como é isso, porque eu não quero mais vir buscar essa água. Eu quero uma nova vida, eu quero uma nova esperança. E assim, eu nem sei que hora é, desculpa, mas, e assim, alguém coloca aí para mim, por favor? Não quero virar isso aqui, não. E assim, aquela mulher, ela começa a entender no profundo quem é o que fala com ela, quem é Jesus para a vida dela, quem é o Senhor para a vida dela, quem é aquele homem diante de quem ela estava. Ela levou ali um histórico de 5 homens, agora ela encontrou com um homem verdadeiro, ela encontrou com um homem que podia tudo, com um homem que poderia fazer tudo, que poderia mudar a vida dela. Agora eu encontrei um homem, ela vai para a cidade, eu encontrei um homem. 33. Eu encontrei um homem. Irmãs, quando a gente consegue, quando a gente vislumbra, quando a gente está diante de um homem chamado Jesus, todos aqueles homens com que nós viemos nesse tempo evangélico, nesse tempo de cristão, casando, tendo relacionamentos com pecado, tendo relacionamentos com o mal, tendo relacionamentos com coisas desagradáveis a Deus, tudo aquilo é jogado fora. O que a mulher faz? Ela deixa o cântaro, fica aqui cântaro. Ela não fala, a Bíblia não diz que ela esqueceu o cântaro, a Bíblia diz que ela deixou o cântaro, e foi para a cidade correndo. Ela não só guardou aquilo para si, ela aprendeu, mas ela não só guardou para si, mas ela foi chamar a cidade, ela foi levar a palavra é poderosa. Eu não sei o ano, mas quando eu estava na Fiat Automóveis, talvez lá para o ano 2005, aproximadamente, eu lá na Fiat Automóveis, eu trabalhava no setor de importação e exportação de materiais, e tinha ali naquele setor, tinha aproximadamente, tinha 43 pessoas naquele setor. Eu comprei 43 Bíblias e levei as 43 Bíblias. Escrevi lá, entreguei para cada um por um. Na verdade, só uma pessoa que não aceitou, não quis. Ela foi bem honesta, não quis, né? Que Deus tenha misericórdia, abençoe. Mas depois que eu entreguei aquelas Bíblias ali, Deus começou a fazer coisas. Pelo menos eu tive notícia de 5 pessoas, algumas eu vi lá convertendo. 7 pessoas eu posso falar, que 7 pessoas depois da minha saída foram se convertendo. Eu tenho o nome de uma por uma, não vou falar aqui por questões, né? Tá? Mas essas pessoas foram se convertendo dentro da palavra. E ali eu fui dando gás naquele negócio, sempre que eu tinha oportunidade, eu pregava naquele lugar ali. E Deus teve misericórdia, salvou. Porque a palavra de Deus é poderosa. O mundo tem um cântaro, o mundo tem uma ideia de profundidade, o mundo tem uma ideia de volume, de onde pode se colocar. Mas o mundo não sabe quem pode fazer isso, quem pode mudar isto. O mundo está reservado a um pequeno cântaro, um pequeno espaço, mas Deus tem para derramar muito mais que isso, uma água que jorra para a vida eterna. O mundo só está no aqui e no agora, são essas festas, são essas baladas, são esses momentos de prazer que eles precisam de se doparem, para vencerem o mal que está para vir no outro dia, para vencer as contas, para vencer os problemas, para vencer a falta que está no coração. O coração do mundo está vazio, está sem esperança. Estão buscando mais e mais casamentos, mais e mais envolvimentos, mais e mais alguém que satisfaça essas vidas. E quando encontram, às vezes ainda são casamentos, são amizades falsas. Como na semana passada, no Halloween, no 31, na virada, 31 para o 1º, foi até uma situação engraçada e um pouco trágica também. Eu parei num lugar para pegar um passageiro, é um lugar desses das festas, lugares estranhos, escuros, nebulosos, e eu parei lá para pegar um rapaz, vi 2 rapazes andando, aí vi um rapaz meio assim, cambaleando, e o outro carregando ele, empurrando ele, trazendo. Aí pegou, eu falei, esse tá ruim, mas tem um colega dele, eles vão vir aqui, sentar e vai ajudar o outro aí. Aí o colega dele, mais lúcido, não estava lúcido, pegou, ele abriu a porta e jogou o enigmático lá dentro. Ele jogou o enigmático lá dentro.
Ele começou chamando Juca. Falei, ô varão, você for vomitar, fala comigo, porque eu abro aí os vidros, né? Aliás, eu paro o carro para você vomitar. Não, tá tudo bem. Eu pensei que o rapaz ia levar. Olha a amizade do mundo. O amigo estava numa festa com outro amigo, aí na hora que o outro ficou mal, vai embora que eu vou ficar por aqui. Deixou o cara vomitou todo. Mais à frente ele vomitou. E era 11 quilômetros a viagem, 11 quilômetros. Eu falei, rapaz, você não pode viajar comigo, não, vou ter que te deixar aqui. Eu tinha andado 1 quilômetro, mais ou menos. Vou ter que te deixar aqui. Ele, não, cara, eu te pago, pelo amor de Deus, me leva lá. Eu falei, tá bom, levei o cara um fedor excomungado do inimigo. Misericórdia, que fedor terrível. Eu levei o cara, liguei pra ele. E falei umas coisas pra ele lá e tudo. Mas as amizades do mundo, água suja. As amizades do mundo, banho na água suja. O mundo está irremediavelmente num processo de banhos em água suja. Às vezes sai mais sujo do que entrou. Sai mais poluído do que entrou. Mal cheiroso. Em situação muito pior. Esse é o banho que o mundo está tomando nessa água, que não pode livrar, que não pode limpar, que não pode mudar. Mas essa mulher, ela deixa o cântaro. Se precisar, irmão, irmã, deixa o cântaro. Precisa deixar o cântaro. Deixa o cântaro, deixa o pecado. Deixa o que não te satisfaz. Deixa o que não te completa. Deixa o que não faz a sua vida melhorar. O que não muda a sua vida. Você foi quantas vezes na porta? Quantas vezes você foi nesse poço? Quantas vezes você atirou esse cântaro, desceu esse cântaro? Sario, lembra? Quem lembra disso? Sario. Sario é uma coisa, pouca gente conhece isso. Mas você coloca o balde ali e ele vai descendo, né, numa corda. Eu trabalhei muito nisso para ganhar pão seco quando era criança. A mulher tinha um sari, eu ia lá para tirar água para ela, encher um tambor de 500. E pensa numa criança, sei lá, dos 7, 8 anos. E às vezes eu não aguentava segurar, quando eu estava voltando com o cântaro, trazendo a água, né, o balde, não aguentava segurar, que ele soltava. E batia na minha cabeça, parece que sempre no mesmo lugar. Mas eu estava ali tirando aquela água para aquela mulher. E as pessoas estão esforçando, tirando água, naquele peso, naquele sacrifício, e fazendo uma coisa talvez até legítima. Estou levando água para minha casa, para eu beber, para eu fazer comida, para eu sustentar a minha família, para eu sustentar os meus filhos, para eu sustentar o meu sexto marido, que não é casado comigo. Aí pegou, peraí. Vamos voltar. Eu estou legitimamente diante de um poço, tirando uma água que é abençoada, a água de Jacó, o poço de Jacó. Eu estou indo, não estou roubando, não estou matando, não estou fazendo nenhum mal para a sociedade. Eu estou levando essa água para casa, estou preparando o alimento, estou usando a minha água para beber, para os meus filhos beberem, para sustentar o meu sexto homem, que não é o meu marido. Às vezes a gente está fazendo muita coisa correta, mas a gente está sustentando o mal dentro de casa. A gente está trazendo talvez até uma água limpa e com uma forma totalmente legítima e aprovada. Mas dentro da nossa casa tem um marido que não é nosso. Dentro da nossa casa tem um casamento ilegítimo. Dentro da nossa casa tem uma maldição que o inimigo preparou por causa dos meus desejos carnais. Porque ela estava fazendo o trabalho de buscar água. Será que esse marido também ajudava nisso? Não vou entrar na questão, mas tem coisa, às vezes, que é tomar que nenhuma ajuda traz, mas vai atrapalhar. Esse marido dentro de casa, esse ídolo que nós temos trazido para dentro de casa, essas coisas escusas que não tem, que talvez tenha a legitimidade humana de ser bem quisto na sociedade, de fazer o algo certo, porque eu preciso cuidar da minha família, mas a minha família tem um cabeça da casa, que é o meu segundo marido, que é o meu sexto marido, que é o meu quarto, que é o meu terceiro marido, que não é o meu marido legítimo, mas o meu marido legítimo é aquele que busca, que me tira do mal,
que me tira das trevas, que me dá uma nova esperança, que é não só a água que eu busco, mas é a água que está em mim, que está comigo. Não é uma água que tirada no cântaro vai servir para aquele momento, é uma água que jorra para a vida eterna. É uma água que veio do céu, que veio para mudar a minha vida, que veio para me tirar do fundo do poço que eu estou. Eu estou olhando para aquele poço. Ah, o Senhor não tem como entrar no poço da minha vida. O Senhor não tem como acessar o poço da minha vida. O Senhor não tem como carregar o que está aqui. Mas Jesus tem, porque Ele não é um cântaro, Ele não é um poço fundo, Ele é um poço acessível, Ele é um poço que está aqui. Ele é algo que Deus trouxe para nós, Ele é o que veio para mudar a nossa vida, Ele é um médico que veio para curar as nossas feridas, Ele é o Deus, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Senhor, Ele é o pastor, Ele é aquele que veio para mudar a minha vida, para transformar a minha vida que não tinha sentido, a minha vida que era resumida num cântaro, num poço profundo. A minha vida que era só buscar água, fazer a comida, alimentar um marido, um casamento, uma vida amaziada. Mas Cristo nesta manhã, Cristo nesse dia, alguém me coloca a hora, por favor? Alguém, é o Cristo que veio hoje para nos dar vida e vida com abundância. Porque a vida que a gente quer viver, às vezes, a gente, oh Jesus maravilhoso, já passei muito do horário, é uma vida muito maior do que essa vida que nós temos, essa vida mesquinha, de querer outros maridos além de Cristo, de querer outros maridos que não são o Cristo verdadeiro, porque não adianta ter 5, eles não vão satisfazer. O marido que nós precisamos é um marido espiritual, porque esses maridos que a gente tem colocado na nossa vida, o marido que é fofoca, o marido que é mentira, o marido que é inveja, o marido que é adultério, o marido que é prostituição, o marido que são as coisas perniciosas e perversas dessa vida, que estão nos amarinhando, nos amarrando e travando a nossa bênção. Porque quando a gente é travado, a gente não caminha, quando a gente não caminha, a gente não vê o poderoso, algo de Deus, porque a bênção está quando a gente se move, quando a gente faz algo para Ele, quando a gente faz algo diante dEle, o reconhecer quem nós somos, o reconhecer que o nosso cântaro não vai nos satisfazer. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa vida, da nossa alma, que nos cure por dentro, não é? No nosso profundo do nosso poço, o nosso poço vazio, o nosso poço que ninguém alcançou, mas Jesus, com poucas palavras, Ele alcançou o poço profundo daquela mulher. E ela não trouxe só um cântaro para encontrar com Jesus, ela trouxe uma cidade inteira. O cântaro ela até deixou, não precisava mais do cântaro. Ela agora era uma evangelista de uma cidade, de onde ela tinha um descrédito total. Era simplesmente uma mulher amaziada. Agora ela era uma mulher que tinha filhos de nenhum daqueles casamentos. Era o filho do seu único casamento que deu certo, o casamento com Cristo, que naquela hora foi revelado. Ali ela casou com Cristo. Ali ela encontrou um homem, veio de um homem, olha isso, vim de ver de um homem que me disse tudo. Aleluia. Eu queria continuar com essa mensagem, mas que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar.